Hoje a gente vai analisar e ver os principais pontos positivos e negativos de uma das principais TVs de entradas que lançaram recentemente aqui no Brasil. Eu estou falando da TV PUG 7406 da Philips. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, do som, do sistema operacional, do desempenho para games e outras coisas que a gente achou aqui relevante durante os nossos testes. Vamos começar falando sobre o sistema operacional. E nesse sentido, a televisão da Philips mostrou uma boa evolução se comparado às TVs do ano passado, pois no ano passado a Philips utilizava o sistema SAF, que tinha como um dos principais pontos negativos a falta de aplicativos relevantes. Felizmente, esse ano a Philips ouviu aí a reclamação dos consumidores e colocou o sistema Android, que possui uma variedade muito maior de aplicativos, então nesse sentido com certeza é ponto positivo para a TV. O sistema operacional também conta com assistente de voz da Google, ou seja, você pode utilizar o microfone embutido no próprio controle para realizar comandos de voz na televisão. A gente testou e felizmente funciona bem. Uma das coisas que eu reparei em relação ao sistema operacional é que a interface do sistema e também dos aplicativos não parecem rodar ali na resolução 4K, que de fato é a resolução da TV. Mas felizmente isso não interfere aí na qualidade de imagem geral da reprodução dos vídeos, então fica mais como um detalhe mesmo. Mas será que a fluidez geral do sistema e da televisão é boa? Bem pessoal, durante os nossos testes eu diria que em relação à fluidez geral a televisão é ok. Às vezes ela responde a gente super rapidamente, mas em outros momentos sim a televisão mostra um pouco de lentidão que não precisava ter. Ou seja, nessa questão de fluidez, eu diria que a televisão fica ali mais ou menos na faixa do que a gente espera de televisões de entrada. Às vezes responde a gente super rapidamente, mas sim, de vez em quando vai ter ali um momento de maior lentidão que não chega a comprometer o uso geral da televisão, mas é importante mencionar que existe. E já vamos aqui para o principal, que é a qualidade de imagem. Mas antes eu vou dar uma super dica para vocês. Se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, aqui embaixo no campo da descrição eu vou deixar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Sempre que aparece uma televisão com de fato um bom preço, com uma boa oferta em uma loja que é confiável, a gente sempre avisa vocês por lá, e lembrando que é de graça para entrar e participar. E também lembrando que o apoio de vocês nesse vídeo, dando gostei, se inscrevendo no canal e deixando um comentário é bem importante pra gente, então a gente agradece muitíssimo aí o apoio de todos vocês. E o que dizer então em relação à qualidade de imagem? Então vamos lá. Vamos começar falando aqui da qualidade das cores reproduzidas pela televisão, e nesse sentido a televisão se destaca muito positivamente. A TV é capaz de reproduzir cores bem vibrantes e bem bonitas, melhor que a média de outras televisões de entrada que a gente tem testado aqui no canal, então nesse sentido sim, a televisão manda muito bem. Apesar da TV ter cores muito boas e acima da média, na questão do nível de preto e do contraste, a TV infelizmente não consegue se destacar da mesma forma, ficando um pouco abaixo de outras TVs de entrada que a gente testa aqui no canal. O nosso modelo, por exemplo, veio ali com um pouco de vazamento de luz, que é possível identificar se você tiver aí em um ambiente que de fato é 100% escuro. Mas agora vem 3 informações super relevantes em relação a isso. A primeira é a seguinte, pessoal: essas questões de nível de preto, vazamento de luz e contraste geralmente só são relevantes se você for utilizar a televisão em um ambiente escuro, tá? Se você for utilizar essa televisão em um ambiente que é iluminado, nem precisa ficar se estressando em relação a isso. A segunda coisa é a seguinte: coisas como vazamento de luz e uniformidade de preto podem variar de unidade para unidade, ou seja, se você comprar a mesma televisão que a nossa, pode ser que a sua tenha um desempenho diferente, sendo melhor, por exemplo, nesse sentido. E a terceira coisa é o seguinte, pessoal: a Philips nos confirmou que o painel da televisão é diferente dependendo do tamanho da TV que você for comprar. Por exemplo, segundo a Philips, o modelo de 50 polegadas teria um painel VA, o modelo de 55 polegadas, que é o modelo que a gente testou, tem um painel IPS, o modelo de 65 teria também um painel IPS e o modelo de 70 polegadas teria um painel VA. Mas qual é a diferença entre esse tal de painel VA e IPS? Na prática, os painéis VA são conhecidos por terem um melhor nível de preto e um melhor contraste. Então, se vocês vão usar a televisão em um ambiente escuro e acham importante a televisão ter um bom nível de preto e um bom contraste, talvez pegar os modelos de 50 e 70 polegadas que possuem painel VA, segundo a Philips, seria uma escolha mais interessante.
Também vale destacar que apesar do painel VA ser conhecido por ter um melhor nível de preto e um melhor contraste, geralmente as televisões de painel VA possuem um ângulo de visão pior se comparado a painéis IPS. Aproveitando aí que eu falei do ângulo de visão, vale destacar que o modelo que a gente testou, que reforçando é o modelo de 55 polegadas, tem um bom ângulo de visão. Não chega a surpreender e ser super incrível, entretanto ele consegue fazer um trabalho melhor que outros modelos de entrada que a gente tem testado aqui no canal. Ainda em relação à qualidade de imagem, vale destacar que a televisão possui suporte para Dolby Vision e HDR10+. E quando você estiver utilizando a televisão, assistindo filmes e séries, especialmente se for um conteúdo com suporte a Dolby Vision, eu pessoalmente recomendo que você explore as opções de imagens, pelo menos aquelas opções pré-definidas que a televisão disponibiliza ali pra gente, porque elas podem mudar bastante a qualidade de imagem e você já pode assim encontrar bem facilmente alguma configuração que te agrade mais. Ainda na qualidade de imagem, algo que pessoalmente eu senti falta é de algum recurso que ajudasse a deixar a imagem na tela um pouco mais fluida. Esse tipo de recurso está presente em outras televisões de entrada, mas pelo menos aqui nessa televisão da Philips não achei nenhuma configuração que de fato ajudasse nesse sentido. Durante os testes, a falta desse recurso era mais visível ali durante a reprodução de animes, mas em outros conteúdos não chegou a fazer tanta falta, tá? É só um detalhe, não é o tipo de coisa que faria alguém desistir da compra da televisão, acredito eu. Entretanto, como eu reparei, acho legal mencionar aqui. E o que dizer agora em relação ao som da TV? Bem, pessoal, como já é padrão no mercado de TVs de entrada, a televisão faz um trabalho que eu diria que é ok para a categoria, ou seja, não se destaca nem positivamente e nem negativamente. Vale destacar ainda que na questão do som, a TV tem suporte para Dolby Atmos, que serve aí para melhorar a sua experiência sonora, mas na prática não chega a fazer tanta diferença assim. E como a TV se sai com jogos de videogame? Durante os testes ela se saiu bem com jogos de videogame, entregando imagens bem bonitas e não tive problemas com input lag. Também vale a pena mencionar que essa TV possui suporte para VRR ali para jogos de videogame, algo que eu achei interessante, pois não é comum ver esse tipo de coisa em TVs de entrada. Também vale mencionar que essa TV tem uma taxa de atualização de 60 Hz, ou seja, dá para jogar jogos a 4K a 60 quadros por segundo ao mesmo tempo. Em relação às conectividades, elas estão aparecendo aí na tela para que vocês possam ver, e vale a pena mencionar que a TV possui aí suporte para HDMI ARC, Wi-Fi Dual Band e também suporte para Bluetooth. Na questão das conectividades, talvez a maior falta em relação a outras TVs de entrada seja ali a falta do AV, que seria ali para conectar aparelhos mais antigos, por exemplo. Sobre o visual geral da TV, eu achei ela bem bonita olhando de frente, mas vale a pena destacar que ela fica bem baixa quando colocado em cima de uma estante, ou seja, não sobra muito espaço para você colocar alguma coisa embaixo da TV. Se a gente for olhar a TV pela parte de trás, daí sim a gente vai ver que se trata aí de um visual mais simples, o que já era esperado aí por ser uma TV de entrada. Em relação ao controle remoto, ele é bem grande com vários botões, mas de forma geral funciona bem e eu não tive dificuldades aí para me acostumar com ele. Mas de forma geral, o que a gente pode dizer em relação a essa TV? Será que realmente vale a pena? De forma geral, a TV faz sim um bom trabalho dentro do mercado de TVs de entrada. Talvez o maior ponto negativo do meu ponto de vista, pelo menos, seria o nível de preto da TV, que também acaba afetando o contraste. Entretanto, se isso for um problema para você, você pode escolher aí o modelo de 50 ou 70 polegadas que tem um painel VA e que provavelmente vai te sair melhor nesse sentido. E como a gente já mencionou anteriormente, se você for utilizar essa televisão em um ambiente mais claro, nem precisa se estressar em relação a isso. Na maioria das outras características, a TV consegue ficar na média ou acima da média se comparado à concorrência de TVs de entrada. Por conta disso, eu acho que essa sim é uma televisão bem interessante para vocês ficarem de olho, até porque geralmente ela se encontra por preços inferiores à concorrência. E lembrando que sempre que aparecer uma oferta interessante dessa ou de outras TVs, a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, como eu já mencionei anteriormente, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram participar. E também lembrando, pessoal, que o apoio de vocês é extremamente importante, então se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um gostei, um comentário, também se inscrever no canal,
a gente agradece aí muitíssimo a vocês. E caso alguém aí já tenha essa televisão e queira compartilhar a sua experiência com outros usuários, podem ficar à vontade aqui no campo da descrição, também para estar complementando esse vídeo com alguma coisa que talvez a gente não tenha dito aqui. E se ainda ficou alguma dúvida, também podem ficar à vontade para deixar aqui embaixo no campo de comentários. De forma geral é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!